Bom dia, meus amores. A tia manda um recadinho toda semana. Então, vocês verifiquem o conteúdo na agenda, para quando vocês forem assistir a aula, vocês já sabem o que é que vai se tratar a aula. Olhe na agenda do que é que vai se tratar a aula. Depois, pega o livro, certo? Então, vamos à aula, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre migração. Nós vamos ver os verdadeiros motivos da população do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul migrarem para outras regiões. Então, vamos lá. A população do Nordeste, a área de repulsão. Qual seria o motivo das pessoas que moram no Nordeste para migrar para outras regiões? A estrutura fundiária. O que quer dizer estrutura fundiária? Nós sabemos que as grandes propriedades de terras ficam nas mãos dos latifundiários. Então, essas pessoas, esses pequenos proprietários, ou sem nem terra, não têm aonde trabalhar. A seca, mais a fome, que a miséria contribui para a migração para outra região, a procura de melhores condições de vida, a modernização agrícola. Você quer procurar a modernização para trabalhar menos, ser menos cansativo aquele trabalho. O desemprego também atrai muito essas pessoas. As pessoas ficam desempregadas e vão procurar empregos. E a infraestrutura. Nós também temos a região, que é a área de atração do Sudeste, que é o ciclo de mineração do café, a industrialização, a infraestrutura e o comércio, que são os motivos que atraem essas pessoas para migrar para essa região. O Centro-Oeste, ocupação pelo ouro, ciclo do ouro. A região Sul, nós temos movimento de saída de trabalhadores. Motivo dessas pessoas saírem dessa região: terra arara. Motivos para essas pessoas irem para essa região: terra barata, modernização agrícola, subsídios do governo. Então, foi esses motivos que levaram essas pessoas a migrarem para essas regiões. Motivo de migração de área de repulsão. Você pode observar aqui, é a área de repulsão. Motivo de saída. Daqui a área de atração. A área motivo de atrair essas pessoas para o Sudeste. Da mesma forma, para o Centro-Oeste. E o movimento de saída de trabalhadores para essa região. Então, foi esses motivos que atraíram essas pessoas. Mas, se nós for resumir, sempre essas pessoas estão migrando para outras regiões à procura de qualidade de vida. Esses são verdadeiros motivos. Quanto o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste e a região Sul. Já na região Norte, nós não temos tanta migração para essa região. Por isso que o governo também atraiu muitas pessoas na década de 70 para a região Norte, porque não tinha tanta atração para a região Norte, para essas pessoas migrarem para essa região. Nós vamos ver essas migrações e depois a tia vai retornar na próxima aula falando sobre o território e a priorização da migração no Brasil. Olá, queridos! Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre migrações internas. Mas antes de começar a nossa aula, por favor, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações. A todo momento que um novo vídeo for publicado, você vai ter essa informação. Lembre-se que todo o conteúdo do Brasil Escola é gratuito e feito com muito carinho para você. Então, pessoal,
Quando nós falamos sobre migrações internas, nós estamos nos referindo a todo movimento migratório que ocorre dentro de um país. O Brasil é um país de intensos movimentos migratórios internos, isso desde a colonização. Basicamente em função dos seguintes fatores, anote aí. A grande extensão territorial do Brasil, é um país muito grande, as desigualdades regionais que são verificadas desde o processo de colonização. Então, regiões e estados são mais desenvolvidos que outros, isso intensifica o processo de migração. Além dos ciclos econômicos, né? Como a nossa economia se desenvolveu a partir da ideia de ciclos econômicos pontuais, então todos esses três fatores justificam os fortes movimentos migratórios que ocorrem dentro do Brasil. Bom, para considerarmos as migrações internas do Brasil, né, do ponto de vista histórico, nós podemos dividi-la em dois momentos. As migrações que ocorrem durante a colonização brasileira e após a colonização brasileira. Durante o processo de colonização, nós vamos destacar três momentos das migrações internas intensas no Brasil. Durante o ciclo do ouro, né, que é onde muitos indivíduos migraram para Minas Gerais. O ciclo da borracha, desenvolvido na região da Amazônia, também atrai muita gente. E o ciclo do café, sem dúvida alguma, durante a colonização, o ciclo mais gerador de riquezas e também de migrações internas para a região de São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, depois da colonização brasileira, nós temos de destacar o século XX, né, como o século de intensas migrações internas no Brasil, por conta, claro, da diversificação das atividades econômicas. Os grandes destaques serão, sem dúvida, em primeiro lugar, a industrialização na região sudeste, especificamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então isso vai atrair uma quantidade incrível de indivíduos de todas as regiões brasileiras praticamente, né, buscando então empregos na indústria que estava crescendo e também no setor de serviços. Outro processo de migração bastante intenso ocorreu para o Centro-Oeste, graças à construção de Brasília. Depois, a Zona Franca de Manaus, na região da Amazônia, foi um grande atrativo para os imigrantes internos. Claro, todos eles buscando também trabalho na indústria, que cresceu bastante naquela região. E outro destaque no século XX é a expansão da fronteira agrícola, que leva migrantes internos para a região centro-oeste e para a região norte em grande número. Então, quando nós falamos do processo de migração interna no Brasil, é importante, além de conhecermos, né, os principais fluxos historicamente, as migrações de destaque, aquelas que, por algum motivo, acabam sendo especiais. Nesse caso, nós selecionamos três tipos de migrações internas, para a gente comentar com um pouco mais de profundidade. O êxodo rural. Essa é a migração mais intensa do Brasil, desde o processo de industrialização iniciado lá na primeira metade ainda do século XX. Quando a gente fala de êxodo rural, é preciso saber, né, que é o movimento migratório que envolve a saída do campo para a cidade. No Brasil, especificamente, o êxodo rural tem como causas a concentração fundiária. Afinal de contas, a desigualdade no acesso à terra acaba afastando muitas famílias, principalmente as famílias mais pobres do campo. A própria industrialização das cidades, a cidade fica mais atraente. Então, a busca por empregos no setor industrial e no setor de serviços também cresce. É preciso considerar que no campo, muitas vezes, o indivíduo vive precariamente. Então, as precárias condições de vida no campo são também, representam também um fator que impulsiona o êxodo rural. Ele acontece em todas as regiões brasileiras e é um movimento muito importante porque a partir do êxodo rural intenso, nós vamos ter uma mudança na estrutura da população brasileira, que passa de predominantemente rural em 1940 para predominantemente urbana já na década de 70, 80 do século XX. Como consequências diretas do êxodo rural, que é o movimento migratório interno mais intenso do Brasil, nós vamos ter o crescimento acelerado das cidades. Então ocorre uma urbanização anormal, um processo desordenado de crescimento dessas cidades. E junto a isso, a favelização, que é uma característica típica de cidades que crescem sem planejamento,
como é o caso das cidades brasileiras, e o encortiçamento, né, dos centros urbanos, reforçando ainda mais a ideia, né, o fato de que a desigualdade socioeconômica é uma realidade no país. Outro modelo de migração interna que é muito comum no Brasil e você que é estudante de geografia não pode deixar de saber é a migração pendular. Possivelmente você já ouviu falar dela. É uma migração típica de regiões metropolitanas, ou seja, de regiões onde as cidades são próximas. Ela se chama pendular justamente porque é uma migração temporária. Ocorre normalmente quando o indivíduo sai de um município e vai para outro todos os dias, né, num processo de ida e volta que pode ocorrer todos os dias, mas também semanalmente. Então é o caso, por exemplo, de cidades próximas, né, em que a facilidade, o acesso desse indivíduo à cidade vizinha vai ser fácil e ele vai desenvolver normalmente atividades. Então o sujeito mora em um município, mas trabalha em outro. Então ele faz o movimento de ida e volta diariamente. Ou um estudante que porventura tem a sua família vivendo numa cidade, mas no entanto estuda em outra cidade e pode fazer esse movimento de ida e volta semanalmente. Nesse caso, o migrante não estabelece a mudança de residência fixa. Por isso, o movimento é chamado de pendular, ida e volta. Bom, e o terceiro modelo especial de migração interna que pode ser verificado no Brasil é a chamada migração sazonal ou transumância. Nesse caso, o que caracteriza esse modelo migratório é o fato de que o migrante vai se estabelecer em um outro lugar durante um certo período do ano, em função basicamente do desenvolvimento de uma atividade econômica. E esse movimento ele tende a se repetir todos os anos. Então, em todo ano, o indivíduo sai do local onde ele vive, vai viver em outro lugar por um período do ano para desenvolver uma atividade e depois ele retorna para o seu local de origem. E a migração sazonal precisa, portanto, se repetir todo ano. É o caso, por exemplo, de cortadores de cana, né, que durante o período da colheita da cana em um lugar específico, então eles migram para esse local, permanecem ali por alguns meses, enquanto dura esse trabalho, enquanto essa atividade econômica é desenvolvida, depois eles retornam para o seu local de origem. No ano seguinte, o movimento ocorre novamente. Bom, atualmente, os movimentos migratórios brasileiros apresentam características bem peculiares. Primeiro, é importante lembrar que o Brasil passa por um processo chamado de desmetropolização, basicamente a partir da década de 1990, e consiste basicamente na diminuição das migrações internas para as grandes metrópoles. Até os anos 90, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro eram, sem dúvida, as cidades que mais atraíam migrantes do Brasil todo. Depois disso, graças à saturação do mercado de trabalho, à própria saturação física da cidade e o fato de que ocorre descentralização industrial, ou seja, muitas indústrias estão deixando de se instalar nessas duas grandes metrópoles, então elas deixam de ser atraentes. O volume de migração interna para as maiores cidades brasileiras só vem caindo nas últimas décadas. Hoje, o foco das migrações internas são as chamadas cidades médias. São cidades que têm aí menos de 1 milhão de habitantes, mas que atraem muitas indústrias, atraem muitas empresas, portanto são grandes geradoras de empregos, né, tanto no setor secundário como no setor terciário, e acabam atraindo gente de todo o Brasil. Nesse sentido, nós podemos destacar as regiões Norte e Centro-Oeste como as regiões que mais atraem indivíduos hoje, ou seja, brasileiros, mudando para essas regiões em busca de melhores condições de vida.